Olá pessoal, na aula de hoje eu irei falar para vocês, mostrar para vocês algumas plantas que não possuem flores e não possuem frutos, certo? E também vou fazer uma introdução sobre algumas características básicas que toda planta possui. Bom, inicialmente nós iremos falar sobre os órgãos vegetativos das plantas. Órgãos vegetativos são basicamente aquelas partes da planta que são responsáveis por mantê-la viva que toda planta possui, certo? Então, essas três estruturas são a raiz, o caule da planta e as folhas. Tá? Então, basicamente, são as estruturas presentes em todo tipo de planta. Então, pode variar o tamanho, pode variar o formato, mas todas vão possuir essas três estruturas. Bom, em relação à flor, essa é uma parte da planta estritamente relacionada com a reprodução, tá? E só um grupo de plantas vai possuir a flor, que é o grupo de plantas mais desenvolvido, que é conhecido como angiospermas, que irei trabalhar um vídeo específico só sobre esse conteúdo. Bom, então a raiz da planta é uma estrutura responsável por absorver a água que está presente no solo e os sais minerais. Então, esses nutrientes que são retirados do solo são levados até a parte de cima da planta, né, até as folhas, graças a um sistema condutor de nutrientes que está presente na maioria das plantas, mas que em algumas não possuem esse sistema condutor. Tanto a água como os sais minerais são fundamentais para que a planta continue viva. Então, essas substâncias precisam ser levadas para todas as partes da planta. E quem faz essa absorção inicial é a raiz, certo? As folhas são a parte da planta responsáveis pela realização da fotossíntese. As folhas vão ter tamanhos variados, vão ter formatos variados. O tamanho da folha geralmente está relacionado ao ambiente em que a planta está. Então, se a planta está em um ambiente onde a temperatura é muito elevada e a quantidade de luz do sol que chega é muito grande, a folha é reduzida. Se ela está num ambiente em que a quantidade de luz é muito grande, ela não precisa ter uma folha, a planta não precisa ter uma folha gigantesca, porque essa folha pequena já vai ter a quantidade de luz suficiente para que a planta realize a fotossíntese e produza o seu alimento. Já aquelas plantas que vivem em locais onde a quantidade de luz é pequena e a umidade é grande, onde chove muito, as folhas vão ter um tamanho maior, porque elas precisam de uma folha grande para absorver mais luz do sol e realizar a fotossíntese, e elas não vão ter uma preocupação com a perda de água, já que o ambiente é rico em água. Bom, então a fotossíntese, resumindo, né, fazendo um resumo simplificado, a fotossíntese é uma reação química em que a folha da planta consegue misturar gás carbônico, água e luz do sol e vai transformar essas três substâncias em glicose, que é um açúcar, que é o principal alimento das plantas, oxigênio e água, certo? Tem algumas plantas carnívoras que desenvolvem estruturas especializadas em capturar, por exemplo, insetos, mas a grande maioria das plantas vão sobreviver apenas com os produtos provenientes da fotossíntese, certo? Bom, no caso do caule, ele é a estrutura de sustentação. O caule basicamente vai permitir que a planta se mantenha firme em um determinado local e ele também vai ser responsável por transportar os nutrientes, aqueles nutrientes que foram tirados pela raiz do solo e levados até a folha, e aqueles nutrientes produzidos pela folha através da fotossíntese e trazer esses nutrientes para todas as partes da planta para que a planta consiga viver. Bom, em relação à reprodução, as plantas vão ter os dois tipos de reprodução, tanto a reprodução sexuada como a reprodução assexuada. Então, as adaptações relacionadas à reprodução vão ser diferentes de um grupo para o outro, mas todas têm a capacidade de se reproduzir, obviamente, e podem ter tanto reprodução sexuada como a reprodução assexuada. Então, ao longo do conteúdo, eu vou mostrar, resumidamente, né, como ocorre tanto a reprodução sexuada como a reprodução assexuada nos grupos que iremos trabalhar hoje. Bom, na reprodução assexuada, geralmente ocorre um processo chamado propagação vegetativa, em que uma parte específica da planta
quando entra em contato com o solo, consegue produzir novas raízes e essa parte dá origem a uma nova planta. Por exemplo, se você arrancar um pedaço de bambu e colocar ele no solo, esse pedaço de bambu, tendo as condições adequadas de água, luminosidade, umidade, ele vai desenvolver raízes e esse pedaço de bambu vai virar um novo bambu, tá? Tem as gemas também que se desenvolvem aqui, ó, que naturalmente quando caem no solo elas podem desenvolver novas plantas, tá? Então essa propagação vegetativa é utilizada por muitas plantas para realizar a reprodução assexuada. Obviamente que os descendentes serão geneticamente iguais àquela planta que deu origem a eles. Mas o que ocorre com mais frequência nas plantas mais complexas é a reprodução sexuada. No caso da reprodução assexuada, tem muitas situações em que o homem, né, a pessoa que trabalha com plantas, tem técnicas para produzir novas plantas através da propagação vegetativa. Então, eles geralmente utilizam o caule da planta para produzir novas plantas utilizando esse caule através de várias técnicas. Bom, então as plantas são classificadas em 4 grupos. Essa classificação leva em consideração a presença ou ausência de sementes, a presença ou ausência de um sistema vascular, daquele sistema responsável pelo transporte de água e sais minerais da raiz até as folhas, e também pelo transporte de glicose produzida pela fotossíntese das folhas até a raiz da planta. Então, tem plantas que têm esse sistema vascular e tem um grupo que não tem. E também em relação à presença ou não de flores e frutos, tá? Então, são divididas em 4 grupos, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Na aula de hoje, eu irei falar sobre os 3 primeiros grupos, as briófitas, as pteridófitas e as gimnospermas. No próximo vídeo sobre plantas, eu irei falar só sobre as angiospermas, que são as plantas mais desenvolvidas. Bom, então as briófitas são plantas avasculares, o que significa que elas não vão ter aqueles canais por onde os nutrientes irão se movimentar por dentro da planta. Só a ausência de canais vasculares já faz com que as briófitas tenham tamanhos reduzidos. As células da planta vão precisar de nutrientes. Se o transporte desses nutrientes for lento, a planta não consegue atingir tamanhos muito elevados. Porque se ela atingisse tamanhos muito elevados, essas células presentes no corpo da planta iriam morrer por falta de nutrientes, já que o transporte seria bem lento, tá? Então, são plantas que têm um tamanho muito reduzido e o transporte de nutrientes ocorre através de um processo de difusão, em que o nutriente passa de uma célula para outra. Então, as briófitas necessariamente precisam viver em locais úmidos, que tenha água disponível para que ela consiga absorver essa água, e locais sombreados, porque se ela tivesse um local com muita luminosidade, esse excesso de luz do sol e de calor poderia causar desidratação na planta e ela morrer. Bom, então o principal representante do grupo das briófitas são os musgos, que é o que está sendo mostrado aqui nessa imagem, tá? Tá, ó, as briófitas sempre vão ficar em cima de rochas, em cima de troncos de árvores mortas. Bom, em relação à reprodução, as briófitas e as pteridófitas vão ter um tipo de reprodução chamada alternância de gerações, em que em uma fase da vida a planta se reproduz de forma assexuada e que na outra fase da vida a planta se reproduz de forma sexuada, tá? Então, na reprodução assexuada, as briófitas vão produzir esporos. Esses esporos são produzidos por essa estrutura aqui presente no corpo da planta e no período reprodutivo, essa estrutura se abre e os esporos são carregados pelo vento. Quando esses esporos caem em um local em que a condição é boa para ele se desenvolver, que tem umidade, que tem pouca luz, esses esporos vão para sofrer modificações e vão originar uma nova briófita. Okay? Então, esse novo indivíduo formado agora vai se desenvolver através de uma reprodução sexuada. Então, na reprodução sexuada, vai obviamente ocorrer a participação dos gametas. Do gameta masculino, que é chamado de anterozoide, e do gameta feminino, que é chamado de oosfera. Então, a planta tem que desenvolver um método para que esses dois gametas se encontrem, para que ocorra a fecundação, tá? E dessa fecundação ocorra a formação de um novo indivíduo. Então, esse gameta feminino, chamado anterozoide, vai ter flagelos, que são estruturas que vão permitir que ele se movimente. Então, na reprodução sexuada, as briófitas precisam da água para que o gameta feminino o gameta masculino se movimente através da água e encontre a oosfera, que é o gameta feminino, tá?
Então, esse gameta masculino se movimenta, encontra a oosfera, que é o gameta feminino, fecunda a oosfera, essa oosfera se desenvolve, tá? Sofre várias mitoses, né? Se desenvolve e origina uma planta, uma nova planta, né? Então, essa nova planta, quando for se reproduzir, vai se reproduzir a partir de reprodução assexuada, porque ocorre a alternância de gerações. As pteridófitas, diferente das briófitas, já vão ter um sistema condutor de nutrientes. Então, só esse fato já permite que elas tenham um tamanho bem maior do que as briófitas, tá? Esse sistema vascular vai transportar com mais eficiência os nutrientes que foram retirados do solo pelas raízes e também vai transportar os nutrientes produzidos pela folha através da fotossíntese para toda a planta, para que a planta consiga se desenvolver e se manter viva. Então, os dois principais representantes do grupo das pteridófitas são as samambaias, o exemplo dessa imagem aqui, e as avencas, que é essa planta que está sendo mostrada aqui da imagem ao lado. Então, essas plantas não vão ter flores, não vão ter frutos e não vão ter sementes. Elas basicamente vão ter aquelas 3 estruturas vegetativas que toda planta tem: a raiz, o caule e as folhas, certo? Bom, em relação à reprodução assexuada e à reprodução sexuada, o processo é muito parecido com o que ocorre nas briófitas. Então, na reprodução assexuada vai ocorrer a produção de esporos, tá? Esses esporos são produzidos por essas estruturas aqui, amarronzadas, chamadas de soros. Então, no período fértil, esses soros amarronzados vão se abrir e os esporos presentes dentro dos soros vão ser levados pelo vento e vão cair em algum local. Então, se esse soro cair em um local em que a condição é boa para ele se desenvolver, ele vai sofrer várias modificações e vai originar uma nova planta. Essa nova planta, quando for se reproduzir, vai se reproduzir a partir de reprodução sexuada, tá? Então, essa nova planta formada, ela tem um formato de coração e ela é chamada de protalo. No protalo, vai ter a produção tanto do gameta masculino quanto do gameta feminino. O gameta masculino é chamado de anterozoide e o gameta feminino é chamado de oosfera. Dentro do protalo vai ter água, tá? Então, assim como nas briófitas, nas pteridófitas é necessária a presença de água para que ocorra a reprodução sexuada. Então, o gameta masculino vai se movimentar através da água que fica acumulada dentro do protalo e vai encontrar o gameta feminino, que é a oosfera. Quando ocorre a fecundação, esse gameta vai se transformar essa célula formada vai se transformar em um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver, obviamente, se ele encontrar um ambiente bom, né? Ele vai se desenvolver e vai dar origem a uma nova planta, que no caso seria uma samambaia, né? Pelo que eu estou mostrando aqui do lado. Bom, no caso das gimnospermas, elas vão ter algo que as pteridófitas e as briófitas não têm, que é a presença de sementes. Só que a semente da gimnosperma é chamada de semente nua, porque ela não fica dentro de um fruto, tá? Então, a gimnosperma, além de ter a raiz, o caule e as folhas, vai produzir sementes. E também vai ter um sistema vascular que permite que ela atinja tamanhos elevados graças à movimentação mais eficiente desses nutrientes, da raiz para as folhas e das folhas em direção à raiz. Então, os principais representantes das gimnospermas são os pinheiros, as sequoias e os cipestres. Bom, em relação à reprodução, a maioria das gimnospermas vão apresentar reprodução sexuada. Na reprodução assexuada vai ocorrer propagação vegetativa, que é o que eu falei naquela parte inicial sobre reprodução. Então, uma parte do caule da planta pode se desenvolver, se cair em um local adequado, produzir novas raízes e então originar uma nova planta. Mas a maioria vai se reproduzir a partir de reprodução sexuada. Nesse caso, a planta vai produzir uma estrutura chamada de estróbilo, que são essas estruturas que estão sendo mostradas aqui, ó, tá? Então, esses estróbilos vão produzir o gameta masculino, o pólen e o gameta feminino, tá? Então, dentro dos estróbilos femininos, por exemplo, vai ocorrer a produção de óvulos por ovários. Então, a planta tem que desenvolver um método para que o gameta masculino se encontre com o gameta feminino, para que ocorra a fecundação, a produção de sementes e assim a planta conseguir gerar novos descendentes. Então, esse estróbilo masculino produz os esporos. Esses esporos, durante o período reprodutivo,
são liberados e eles são carregados através do vento. Diferente do que ocorre com as pteridófitas e as briófitas, que na reprodução sexuada é necessária a presença de água, nas gimnospermas elas já tiveram independência em relação à água e agora o principal dispersor dos seus gametas é o vento. Então o vento vai transportar esse pólen e esse pólen vai cair em cima da planta feminina. Quando o pólen cai em cima da planta feminina, ele vai entrar pelo estróbilo feminino até chegar ao ovário. Chegando no ovário, ele entra no ovário e fecunda o óvulo que está ali. Então, vão ter vários ovários aqui presentes no estróbilo feminino. Esses ovários vão ser fecundados, vão se desenvolver e vão dar origem a sementes, tá? Então, quando essa planta feminina é fecundada, quando esse estróbilo feminino é fecundado, ele vai se abrir para que essas células que foram fecundadas e produziram sementes possam liberar as sementes produzidas. Tá? Então, as sementes das gimnospermas são sementes que possuem estruturas que vão facilitar o deslocamento delas através do vento, para que elas consigam se distanciar da planta que deu origem a elas, para não ocorrer competição entre a planta-mãe e as plantas que se originaram a partir dessa planta-mãe. Então, os estróbilos se abrem, a semente é levada pelo vento, quando cai em um solo adequado, a semente vai germinar e vai dar origem a novas gimnospermas, tá? Vão surgir essas plantas pequenininhas que vão se desenvolver e vão originar novas plantas. Então é isso, pessoal. Essa parte inicial sobre plantas finaliza aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários, perguntar nos comentários, tá? Até a próxima aula.